Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando, sábado, 1º de novembro de 2025, com seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você continuará acompanhando uma série da Bíblia Sagrada sobre o livro de Apocalipse, dirigida pelo pastor Emerson. No quadro das curiosidades, Lili Bold continuará nos trazendo informações valiosas com relação à saúde e os alimentos que consumimos. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria poder estar com você mais uma vez. Mais um sábado, o sábado do nosso Senhor. O sábado que foi feito para o homem descansar das coisas do dia a dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre Apocalipse 21, do verso 9 em diante. Mas relembrando a semana passada, lembramos que haveria um novo céu e uma nova terra. E hoje falaremos a continuidade desta nova terra, desse novo céu, aonde iremos passar 1000 anos, depois iremos com a cidade santa aqui para essa terra, onde essa terra será purificada. E aí viveremos aqui eternamente depois da purificação dessa terra. Vamos lá então, Apocalipse 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levantou-me em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo zafira, o terceiro calcedônia,
o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminada, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Uau! Que descrição! E eu estava lendo ali, tentando imaginar essa cidade, com 12 portões, com a praça central de ouro e vidro. Olha quanta coisa linda, a gente não consegue imaginar. Em outro verso da Bíblia, diz que mente alguma consegue imaginar o que nós teremos lá no céu. Mas é muito bom você imaginar, é muito bom você sonhar. Quando nós sonhamos com o céu é porque realmente queremos estar lá. Quando nós sonhamos com Cristo e com esta libertação do pecado que aqui vivemos, é porque realmente você faz parte desse projeto, desse plano de Deus de salvação. Agora, se você não está nem aí com as coisas de Deus, é porque realmente você não quer estar com Ele. Você não quer fazer parte do povo dele. Você não se importa com as coisas que vão acontecer. E é assim que é definido os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Se você se importa, busca, tenta fazer o melhor para estar ao lado dele, com certeza você vai estar. Porque ele veio buscar aqueles que querem estar com ele. E esse é um ponto muito importante que você precisa pensar hoje. Será que realmente você quer ou você apenas tem medo? Porque se você tem medo, infelizmente você não vai estar lá. Porque medo é diferente do que amar. A gente precisa amar, a gente precisa gostar. A gente precisa amar as coisas de Deus. A gente precisa fazer parte de um grupo religioso que queira estar no céu. Esse grupo religioso vai nos fortalecer cada vez mais para estarmos juntos e aguardarmos, esperarmos a volta de Cristo. Pode ficar sozinho? Pode, não tem problema. Mas talvez seja mais difícil para você manter a tua fé, manter uma leitura, manter um estudo da Bíblia diariamente quando você está sozinho. Mas se você consegue, não há problema nenhum. Siga a tua vida então sozinho, solo. Mas lembre-se, quando estamos com outras pessoas que pensam igual a gente, nós nos tornamos semelhantes e vamos juntos para o mesmo lugar. É importante você sempre ter essa convicção de sonhar com o céu, querer estar lá e participar das coisas de Deus. Quando eu leio a Bíblia, quando eu medito nas palavras da Bíblia, quando eu sonho com as coisas que Deus está me prometendo, quando eu estou desejando fazer parte do reino de Deus, com certeza você vai ser chamado no dia da volta de Jesus. Está muito próximo a volta de Jesus. E tem mais, queira você ou não queira, acredite ou não acredite, ele vai voltar. Independe da tua crença. Mas se você crê e entende que ele vem, se prepara, porque ele vai vir te buscar. E vai ser um dia muito emocionante. Como já lemos nos capítulos anteriores, nesse dia da volta de Jesus, teremos dois tipos de pessoas. Um grupo de pessoas que vai estar feliz, alegre,
vendo aqueles que foram ressuscitados, estarão muito felizes com o que está acontecendo, e um grupo que vai estar desesperado, porque não aceitou a Cristo, negou a Cristo como Salvador, e infelizmente agora percebe que era verdade tudo aquilo que a Bíblia falava, e estarão pedindo a morte, porque não vão suportar a luz que vem de Deus. Olha só. Por isso eu digo para você, leia a Bíblia, sonhe em estar no céu, sonhe com esse céu maravilhoso aí, ó, com 12 pedras diferentes, com as portas e o nome dos apóstolos na porta, o nome também das 12 tribos dos filhos de Israel vão estar ali na porta também. Os 12 nomes dos apóstolos serão a coluna mestra da entrada dessa porta. Olha que interessante. E todas essas joias, esse ouro, tudo que muitas pessoas almejam aqui, lá no céu nós vamos pisar por cima. Vai ser algo que nós não terá mais valor. E o valor dele é pouco perante a presença de Deus. E é isso que eu quero que você comece a perceber a partir de hoje. Tem coisas muito mais importantes do que apenas esse dinheiro que temos aqui na terra, as posses que temos aqui na terra. E esse alguém é Deus. Foi Ele que te trouxe a vida aqui, e é Ele que te conduz, é Ele que te protege, é Ele que te dá saúde, é Ele que te orienta o caminho que você deve andar. Então faça o seguinte, busque Deus cada dia mais, e Ele logo, logo vem te buscar. Um abraço, tenha uma feliz semana, Deus te abençoe, e até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma curiosidade sobre o poder medicinal dos alimentos e nós venimos falando sobre os alimentos para o metabolismo. Lembram do que falamos a semana passada? As novidades para os diabéticos? Então, hoje eu vou falar sobre a dieta antidiabética atual. O tratamento diabético da diabetes está superando cada vez mais os velhos tabus a respeito da inconveniência dos carboidratos. Actualmente recomiéndase una alimentación rica en carbohidratos complexos, esto es, en amido, rico en fibra, baja en gordura, especialmente en gorduras saturadas de origen animal, pobre en azúcares. De esta forma, obtense melhores resultados no controle da glicemia, na prevenção das complicações e na sobrevivência dos diabéticos. Os cereais integrais e os legumes satisfazem completamente os 4 objetivos dietéticos para o diabético, já que contribuem para controlar o nível de glicose mais que qualquer outro tipo de alimento. Além disso, seu consumo abundante previne a diabetes. Precisamos reduzir ou eliminar o consumo de açúcares, confeiteria refinada, mel, gorduras saturadas, chocolates, mariscos, carne, leite, bebidas alcoólicas e sal. E precisamos aumentar o consumo de legumes, verduras, cereais integrais, frutas secas, alcachofra, aipo, abacate, cebola, champignon, batata e germen de trigo. Até a próxima semana! O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. Exercícios e regime alimentar. Os pastores, professores e alunos não reconhecem como deviam a necessidade de exercício físico ao ar livre. Negligenciam esse dever por demais essencial para a conservação da saúde. Aplicam-se acuradamente aos livros e comem a quantidade própria para um trabalhador.
Com tais hábitos, alguns se tornam corpulentos, porque o organismo está abarrotado. Outros, ao contrário, emagrecem, ficam fracos, pois suas energias vitais se exaurem no esforço de eliminar o excesso do que é ingerido. O fígado fica sobrecarregado e incapaz de eliminar as impurezas do sangue, vindo em resultado a doença. Caso o exercício físico fosse combinado com um esforço mental, o sangue seria estimulado na circulação, mais perfeito seria o trabalho do coração e eliminadas as toxinas, experimentando-se nova vida e vigor em cada parte do corpo. Sistema nervoso desarranjado. Quando a mente dos pastores, professores e alunos é continuamente excitada pelo estudo, deixando-se o corpo inativo, sobrecarregam-se os nervos emotivos, ao passo que os da moção ficam em inatividade. Ficando todo o uso nos órgãos mentais, estes são exercitados em excesso e debilitam-se, ao passo que os músculos perdem o vigor por falta de uso. Não há inclinação para exercitar os músculos mediante o trabalho físico, pois este parece enfadonho. Ministros de Cristo, que professam ser representantes seus, devem seguir-lhe o exemplo e, acima de todos os outros, formar hábitos de estrita temperança. Cumpre-lhes manter diante do povo, por sua própria vida de abnegação, sacrifício e ativa beneficência, a vida e exemplo de Cristo. Ele venceu o apetite em favor do homem e, em lugar dele, devem os pastores, por sua vez, apresentar aos outros um exemplo digno de imitação. Os que não sentem a necessidade de empenhar-se na obra de vencer o apetite, deixarão de alcançar preciosas vitórias que poderiam obter, tornando-se escravos do apetite e da concupiscência, os quais estão enchendo o cálice de iniquidade dos que habitam na terra. Abnegação e eficiência. Os homens empenhados em anunciar a última mensagem de advertência ao mundo, mensagem que deve decidir o destino das almas, devem aplicar na própria vida as verdades que pregam aos outros. Devem constituir, no comer e beber, em sua casta conversação e conduta, um exemplo para o povo. A glutonaria, a condescendência com as paixões inferiores e ofensivos pecados são ocultos por muitos professos representantes de Cristo no mundo, sob as vestes da santidade. Homens há de excelentes aptidões naturais, os quais não realizam em seu trabalho metade do que poderiam, caso fossem temperantes em todas as coisas. A condescendência com o apetite e a paixão obscurece a mente, diminui a resistência física e enfraquece a força moral. Não são claros os pensamentos dos que assim procedem. Suas palavras não são proferidas com poder. Falta-lhes a vitalidade do Espírito de Deus para alcançarem o coração dos ouvintes. Como nossos primeiros pais perderam o Éden em consequência do apetite, nossa única esperança de o reconquistar é por meio da firme negação do apetite e da paixão. A abstinência no regime alimentar e o controle de todas as paixões preservarão o intelecto e darão vigor mental e moral, habilitando o homem a sujeitar todas as suas inclinações ao domínio das faculdades mais elevadas e a discernir entre o direito e o torto, o sagrado e o comum. Todos quantos têm o verdadeiro senso do sacrifício feito por Cristo, em deixar seu lar no céu, para vir a este mundo, a fim de, pela sua vida, mostrar ao homem como poderia resistir à tentação, de boamente renunciarão ao próprio eu, preferindo ser participantes dos sofrimentos de Cristo.
Qual controlará? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que vencem como Cristo venceu precisam guardar-se continuamente contra as tentações de Satanás. O apetite e as paixões devem ser restringidos e postos em sujeição ao domínio de uma consciência esclarecida, para que o intelecto seja equilibrado, claras as faculdades de percepção, de maneira que as manobras do inimigo e seus ardis não sejam considerados como a providência de Deus. Muitos desejam a recompensa final e a vitória concedidas aos vencedores, mas não estão dispostos a suportar fadiga, privação e renúncia ao próprio eu, como fez o Redentor. É unicamente por meio da obediência e de contínuo esforço que havemos de vencer como Cristo venceu. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares quando se houvessem triunfado nesse ponto. Teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Os que são escravos do apetite, no entanto, deixarão de aperfeiçoar o caráter cristão. A incessante transgressão do homem, através de 6.000 anos, tem trazido em resultado doença, dor e morte. E à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação do inimigo para ceder ao apetite será mais poderosa e difícil de vencer. Uma reforma necessária. Se os adventistas do sétimo dia pusessem em prática o que professam crer, se fossem sinceros reformadores da saúde, seriam realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, e revelariam um zelo bem maior pela salvação daqueles que ignoram a verdade. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Em toda a nossa obra, precisamos obedecer às leis que Deus deu, para que as energias físicas e espirituais possam operar em harmonia. Homens poderão ter uma forma de piedade, podem até pregar o Evangelho e ainda não estar purificados e santificados. Pastores devem ser estritamente temperantes no comer e beber, para que não façam veredas tortuosas para seus pés, fazendo com que os coxos, os fracos na fé, se desviem do caminho. Se enquanto proclamam a mais solene e importante mensagem que já foi dada por Deus, os homens combatem contra a verdade por condescenderem com hábitos errados de comer e beber, tiram todo o poder da mensagem que apresentam. Males da alimentação cárnea. Os que condescendem com o comer carne, beber chá e a glutonaria estão semeando para uma colheita de dor e morte. A comida prejudicial introduzida no estômago fortalece os apetites que combatem contra a alma, desenvolvendo as propensões inferiores. Um regime de carne tende a desenvolver a sensualidade. O desenvolvimento da sensualidade diminui a espiritualidade, tornando a mente incapaz de compreender a verdade. A palavra de Deus adverte-nos claramente de que, a menos que nos abstenhamos das concupiscências carnais, a natureza física será levada a conflito com a espiritual. A concupiscência no comer luta contra a saúde e a paz. Assim é estabelecida uma guerra entre os atributos mais elevados do homem e os inferiores.
As propensões subalternas, fortes e ativas, oprimem a alma. Os mais altos interesses do ser são postos em perigo por essa condescendência, com apetites não sancionados pelo céu. Deve-se ter grande cuidado em formar hábitos corretos no comer e no beber. O alimento ingerido deve ser da espécie que elabore o melhor sangue. Os delicados órgãos da digestão devem ser respeitados. Deus requer de nós, mediante temperança em todas as coisas, que façamos nossa parte para nos mantermos a nós mesmos com saúde. Ele não pode iluminar a mente de um homem que faz de seu estômago uma fossa. Não ouve as orações daqueles que estão andando à luz das faíscas de sua própria fogueira. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Ser ensinado desde a infância. Começar cedo. A obediência à autoridade paterna deve ser inculcada na infância e cultivada na juventude. Alguns pais pensam que podem deixar os filhinhos seguirem seus próprios caminhos na infância e então, quando ficarem maiores, argumentarão com eles. Mas isso é um engano. Começai no tempo da infância a ensinar a obediência. Exigi obediência em vossa escola do lar. Desde os primeiros anos, as crianças devem ser ensinadas a obedecer aos pais, a acatar-lhes a palavra e a lhes respeitar a autoridade, antes que a razão se desenvolva. Uma das primeiras lições que a criança precisa aprender é a lição da obediência. Antes que fique bastante idosa para raciocinar, pode ser ensinada a obedecer. O trabalho da mãe deve começar com o bebê. Deve subjugar a vontade e o temperamento da criança e trazer sua disposição em sujeição. Ensinar-lhe a obedecer e, quando a criança ficar mais velha, não afrouxeis a mão, antes que a vontade própria se torne forte. Poucos pais começam suficientemente cedo a ensinar os filhos a obedecer. Geralmente se permite à criança estar 2 ou 3 anos à dianteira dos pais, que se abstém de discipliná-la, pensando que é nova demais para aprender a obedecer. Mas em todo esse tempo, o eu está se tornando cada vez mais forte no pequeno, e cada dia se torna para os pais tarefa mais difícil conseguir o controle da criança. Muito cedo podem as crianças compreender o que com clareza e simplicidade lhes é dito, e por uma orientação bondosa e continuada, pode ser ensinado a obedecer. Não deve a mãe permitir ao filho ganhar vantagem sobre ela num único caso. E para manter essa autoridade não é necessário recorrer a medidas severas, a mão firme, segura e uma bondade que convence a criança de que a mais alcançarão o propósito. Mas deixai o egoísmo, a ira e a vontade própria terem seu curso durante os 3 primeiros anos da vida de uma criança e será difícil fazê-la submeter-se a uma disciplina saudável. Sua disposição se tornou azeda, deleita-se em fazer sua própria vontade. O controle paterno é mal recebido. As tendências más se desenvolvem até que na varonilidade o supremo egoísmo e a falta de domínio próprio a colocam na dependência dos mares que correm desenfreadamente em nossa terra. Nunca se lhes deve permitir às crianças mostrar desrespeito para com os pais. Nunca se deve permitir que a obstinação passe sem ser reprimida. O futuro bem-estar da criança requer disciplina bondosa, amável, mas firme. A obediência aos pais leva a obediência a Deus. Os jovens e crianças que têm pais que oram são grandemente privilegiados, pois têm oportunidade de conhecer e amar a Deus. Ao respeitarem e prestar obediência aos pais,
podem aprender como respeitar e obedecer a seu Pai Celestial. Se andarem como filhos da luz, serão bondosos e corteses, amáveis e respeitosos para com os pais, a quem têm visto, e assim estarão melhor habilitados para amar a Deus, a quem não veem. Se forem fiéis representantes dos pais, praticando a verdade pelo auxílio que lhes é dado por Deus, então, por preceito e exemplo, reconhecerão o domínio de Deus e o honrarão por uma vida bem ordenada e uma conversa piedosa. Apenas o obediente entra no céu. Que pais e professores impressionem a mente das crianças com o fato de que o Senhor os está provando nesta vida, para ver se lhe obedecem com amor e reverência. Os que aqui não forem obedientes a Cristo, também não lhe obedeceriam no mundo por vir. Se pais ou filhos forem algum dia recebidos festivamente nas mansões do alto, sê-lo-ão porque aprenderam neste mundo a obedecer aos mandamentos de Deus. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.